crianças, decorando a Bíblia, oração do Pai Nosso, glória a Deus. E meus irmãos, vamos então meditar na palavra do Senhor, livro de Eclesiastes. Já passamos do meio, hein? Já passamos do meio, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Vou ler todo o capítulo, e hoje nós vamos meditar do verso 9 até o verso 29. Eclesiastes capítulo 7. Faremos a leitura então de todo o capítulo 7. Amém? Vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhais isso e também aquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outro. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujo mão são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Feche os seus olhos, fala com o Senhor. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite, que a palavra venha frutificar na sua vida em nome de Jesus. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque estamos aqui diante dela, que é viva, verdadeira e eficaz. E o púlpito, Senhor, é o trono do Senhor.
por onde o Senhor governa a sua igreja. Por isso, Deus, que a minha boca se cale nesse momento, que o teu Santo Espírito possa falar de maneira profunda ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada dei início a este texto, falando sobre um dos grandes problemas que temos enfrentado, que são as filosofias dos coaches motivacionais, aonde eles instigam as pessoas a olharem a vida para um prisma egoísta, aonde as pessoas buscam uma satisfação pessoal independente do desastre que possa acontecer com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. Os coaches motivacionais, eles mandam ou eles acionam as pessoas a saírem de um estado de coitados, mas buscarem um sucesso que tem que ser a qualquer custo, não levando em consideração aquilo que é natural e aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a terra. Isso tem sido um grande prejuízo, porque as pessoas têm buscado um sucesso a qualquer custo, as pessoas têm buscado prazer a qualquer custo, as pessoas têm buscado riqueza a qualquer custo, sem considerar as coisas que Deus fez, como Ele fez e como Ele faz. E Salomão, então, começa este texto, depois que Salomão falou de um abismo, no capítulo 6, onde o homem encontra-se num abismo, quando ele está debaixo do sol apenas, e ele desconsidera Deus. Esse homem está num abismo, onde ele tem riquezas que ele não tem condições de usufruir delas, onde ele tem insatisfação constante, e onde ele tem perguntas que ele não encontra respostas. Salomão começa a dizer que agora existem algumas coisas que aos nossos olhos podem não parecer boas, mas elas são muito melhor em tempos oportunos. Salomão, ele começa a descrever então do verso 1 ao verso 8, que o melhor nem sempre é agradável aos olhos. Por isso ele traz aqui algumas situações como uma fama que é muito melhor do que uma riqueza de reis, muito melhor do que o unguento mais puro, que era o óleo que ungia reis. Então dá para nós considerarmos que ele diz que é melhor ter uma boa fama do que ser um próprio rei. Ele vai dizer que a casa onde há luto é melhor do que a casa onde há festa, porque lá você consegue ver o fim de todo homem. Ele diz que a mágoa é melhor do que a alegria, porque a mágoa te faz refletir nas coisas, e o momento de euforia, de alegria, você não está preocupado em reflexões. Salomão traz uma série de reflexões, para que você possa então considerar que nem sempre o que é melhor é aquilo que enche os olhos. Porque, como eu disse na semana passada, melhor é ir numa festa ou ir num velório, irmãos? É melhor ir aonde, irmãos? Na festa. Na festa é muito mais agradável. Ninguém convida o outro e a família e os vizinhos para ir no velório. Vamos no velório ali comigo. Não, rapaz, vai ter um velório ali, nós vamos lá no velório. Velório é íntimo. Velório é para quem conhece a pessoa, está ligado à pessoa. Mas ele diz assim, olha, seria bom que você fosse em qualquer velório. Seria bom que você fosse em qualquer um deles, para que você pudesse então olhar para aquele momento, avaliar a sua vida, pensar nas coisas da vida e saber que daqui a um tempo, naquele caixão, estará você. Essa é a verdade. Porque todos nós vamos morrer. Os coaches motivacionais desconsideram isso. As pessoas do nosso século, desde que eu comecei a pregar Eclesiastes, eu tenho dito isso. Nós estamos vivendo numa sociedade que acha que é imortal. Por mais que as mortes continuem sendo constantes, porque todo dia morrem milhares, milhares, milhares de pessoas. Mas nós achamos que somos imortais. Então Salomão ele começa a dizer assim, olha, existem lugares que são preciosos para a nossa reflexão. Inclusive, ele vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Precisamos considerar essas coisas como por que isso é melhor, porque nós vamos observar, e eu finalizei na semana passada mostrando como que o diabo faz as coisas, e o diabo então ele oferece coisas fáceis,
O diabo oferece um prazer imediato para depois, lá no final, te matar. Roubar a sua vida, roubar a sua alegria, roubar a sua família, roubar o seu coração, acabar com a sua vida e te levar para o inferno. O diabo faz assim. Ele te dá um começo precioso, ele te dá um começo de riquezas, de bens, de glória, de fama, de sucesso. É isso que muitos artistas compram. Ou adquirem quando vendem a alma para o diabo. Na verdade, quem compra é o diabo, né? O diabo compra a alma, oferecendo a essas pessoas dinheiro, fama, poder, riquezas. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus faz o inverso. Jesus faz o contrário. Jesus diz a um jovem rico que se ele quisesse ser perfeito e ter a vida eterna, o que ele precisava? Pega o que você tem, vende o que você tem, dá para os pobres, então você vem e me segue. O diabo não, o diabo fala assim, eu vou te dar um monte de riquezas, um monte de coisas, como fez com Jesus ao tentá-lo no pináculo do templo, oferecendo todas as coisas, e Jesus então recorre às próprias escrituras, e Satanás se retira dele. Só que Salomão não para por aqui. Salomão traz uma segunda lição aqui preciosa, que é a questão da cautela. Todo o restante do capítulo, Salomão começa a trazer pontos onde nós precisamos ser criteriosos, onde nós precisamos ser cautelosos, onde nós precisamos ponderar entre uma coisa e outra, onde nós precisamos ponderar as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que fazemos, aquilo como agimos, como pensamos, até mesmo aquilo que sonhamos, e até mesmo as coisas que acontecem sem que nós possamos ter o controle. Salomão começa a traçar aqui algumas situações e nos chama a atenção para que nós possamos ser cautelosos com ela. E eu quero, sem demora, trazer aqui, porque são várias, e eu quero considerar com você, partindo do verso 9, ele começa dizendo assim, olha, não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Quando ele diz assim, olha, vamos começar a ter cautela na vida. Depois que nós já olhamos para todas as coisas e nós já percebemos que nem tudo o que é melhor é bom aos olhos, salta com alegria aos olhos, nós temos algumas coisas que precisamos vigiar, que precisamos ponderar. Uma delas é a ira. E é interessante porque no final do verso 8, uma das coisas que ele diz que é melhor, ele diz que é melhor o paciente do que o arrogante. Você está com sua Bíblia aberta aí? Se não está, abra. Fique com ela bem aberta. Porque às vezes você fica esperando vir lá, ó, e aí você perde o fio da meada. Tá? Acompanhe na sua Bíblia, marca na sua Bíblia, pega uma canetinha aí, um negócio e frisa bem a sua Bíblia. Ele então, depois de dizer assim, olha, é melhor ser paciente. Isso me chama muita atenção porque o final do verso 8 faz uma conexão tremenda com o verso 9. Porque quando você entende que ser paciente é muito melhor do que ser arrogante, logo depois ele vai dizer assim, olha, não te apresse em irar-te, seja paciente, calma, cuidado com a ira. E a ira, irmãos, ela, biblicamente, não é pecado. Mas ela pode te levar ao pecado. Por isso, quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer que irai-vos e não pequeis. Ele vai dizer, olha, você pode ficar irado. Quando Jesus chega no templo, logo depois do texto que nós vimos hoje pela manhã, quando ele entra em Jerusalém, e ele chega no templo, o Senhor Jesus, ele despeja a mão na mesa dos cambistas, daqueles homens perversos que estavam fazendo da casa de Deus um covil de quê? Salteadores. Mas o cuidado que temos que ter, e por isso a palavra que é não te apresse, calma, seja paciente, não seja arrogante, porque a ira se abriga aonde? No íntimo do insensato. Então observe que quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, no verso 26, onde ele diz, olha,
não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos, não pequeis, e irou, não deixe o sol se pôr sobre ela. Quando ele termina de dizer assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele diz assim, e nem deis lugar ao diabo. Olha que interessante, irmãos. Quanta cautela nós precisamos ter. Quanta paciência nós precisamos ter. Porque nós estamos num mundo tão acelerado, de tantas situações, de tantas coisas, que nós precisamos ter cautela, sermos pacientes, para que a ira, então, não se abrigue, não se aloje em nosso coração e nos faça pecar. Irar é justo. O que não é justo é pecar e dar lugar ao diabo. Então Salomão começa assim, tome cuidado, seja cauteloso, cuidado com a ira. A ira, ela fica alojada, ela mora no coração daquele que é insensato. Segundo lugar, ele vai falar sobre o passado. Então ele diz, olha, cuidado com a ira, seja paciente, mas agora também cuidado com o passado. Verso 10, vamos ler todos juntos o verso 10 comigo, o texto diz, jamais digas. Olha que interessante, nós olhamos para o passado, e talvez se eu pudesse perguntar para você assim, você gostaria de voltar ao passado? Talvez você dissesse, eu não quero não, eu não gostaria não. Há poucos dias, conversava com algumas pessoas, falava assim, a gente era feliz e não sabia. Aí um dia eu e o Felipe estavam conversando, e falei assim, não, a gente era feliz e a gente sabia sim. A gente estava vendo uns vídeos que a gente ria até, irmãos. Nós já tivemos momentos muito agradáveis, onde nós tivemos situações que a gente olha e, hoje com a tecnologia, temos vídeos, está filmado, a gente vai lá no celular e a gente pega na história e a gente olha que legal. Nós éramos felizes e nós sabíamos. O que Salomão está dizendo é o seguinte, você não pode ficar amarrado no passado, isso não é bom, isso não é legal para você, não é sábio você olhar para trás e ficar no passado e querer deixar o passado te dominar. Muitas pessoas vivem no passado e elas não conseguem romper para o futuro, porque o passado é aquilo que prende o coração dela. Irmãos, o passado passou. O passado se foi, a vida continua, e eu disse aqui no início deste culto, o presente não nos pertence, o futuro não nos pertence, cabe a nós o quê? O presente, o passado já foi, o futuro, nós não sabemos. Alguém que pode me dizer o que vai acontecer amanhã? Alguém tem condições de me dizer o que vai acontecer daqui 1 hora? Alguém tem condições de me dizer o que vai acontecer daqui 5 minutos? O que nós podemos fazer é viver o agora. Salomão, então, quando ele vai dizer, olha, seja paciente, cuidado com a ira, mas também cuidado, porque às vezes nós queremos olhar para trás e trazer as glórias do passado, as glórias que se foram. E quando nós olhamos para Israel nos tempos de Jesus, os fariseus questionavam Jesus, os fariseus iam até Jesus, querendo combater Jesus, porque eles estavam querendo exaltar o quê, irmãos? Uma glória passada. Eles queriam exaltar aquilo que os seus pais fizeram no passado, mas eles esqueceram que o presente era Jesus, e presente, irmãos, já é a palavra, né? Presente. Já recebeu um presente? Você gostou de receber um presente? É o mesmo sentido, é presente. Jesus é o nosso presente. Salomão diz assim, olha, se você fica preso no passado, você nunca vai viver o que Jesus tem para você viver no presente. Você nunca vai viver o que o Senhor tem para fazer na sua vida agora. Por isso não é sábio olhar para trás e ficar preso nas coisas lá atrás. Muitas glórias passadas, muitas coisas passadas, você olha para o presente, vive o presente, dedica-se a Deus no presente e faça acontecer agora no presente. Mas terceiro lugar, ele vai falar sobre uma sabedoria que tem um fundamento e ela tem um propósito. Mas olha que interessante, verso 11 e 12, leia comigo. O texto diz, boa é, havendo herança,
e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria olha que interessante. Salomão olha para a sabedoria e diz assim: a sabedoria, ela é muito boa. A sabedoria, ela é como uma herança. A sabedoria, ela é tão boa como essa herança tão valiosa que pode trazer a você proteção, ela pode trazer a você conforto, mas a sabedoria tem um fundamento. Ela tem um único fundamento. Então, qual o cuidado que nós temos que ter aqui? A sabedoria para muitos é para adquirir riquezas. A sabedoria para muitos é para adquirir poder. A sabedoria para muitos é para adquirir o conforto. Muitas pessoas buscam a sabedoria para que, partindo da sabedoria, tenham prazer, dinheiro e conforto. Mas Salomão vai dizer assim: olha, a sabedoria, ela tem algo muito importante, precioso, que é aquilo que mais vale para quem é sábio. Então ele termina o verso 12 dizendo assim: olha, mas o proveito da sabedoria é o quê? Que ela dá vida ao seu possuidor. Sabedoria para viver. Salomão, ele traz uma sabedoria, e aqui nós estamos falando do homem mais sábio. Nós estamos falando do homem que Deus concedeu a ele sabedoria, tal qual não houve antes dele e nem haveria depois dele. Então não pense que hoje um homem pode ser sábio como Salomão, porque não pode. A sabedoria dele é exclusiva. Deus concedeu a Salomão algo que concedeu somente a ele. E este homem, então, ao falar de sabedoria, ele vai dizer que as pessoas querem a sabedoria, elas buscam a sabedoria, ela é muito boa, mas as pessoas usam a sabedoria de maneira errada. A sabedoria, ela precisa ser um instrumento na nossa vida para nos dar vida, para preservar a nossa vida, para que nós não venhamos a nos envolver nas coisas que ele vai finalizar esse capítulo dizendo, nas enrascadas. Salomão termina o capítulo 7, dizendo que Deus fez tudo perfeito, mas o homem se meteu em muitas enrascadas. O homem é que fez aquilo que não deveria fazer. Salomão está dizendo assim: olha, busca a sabedoria do jeito errado. Quando nós olhamos a conclusão, e eu já estou indo lá para a conclusão com você, né? Na metade do texto eu estou te mostrando a conclusão. A conclusão é que o homem usa tudo de maneira errada, porque Deus fez perfeito, mas o homem gosta de fazer o trem errado. O homem gosta de se meter em enrascadas. O homem gosta de fazer as coisas contrário à vontade de Deus. Então, se a palavra do Senhor vai dizer para a gente não irar, ou para irar, mas não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, nós desconsideramos a vontade de Deus e deixamos que a ira se torne amargura no nosso coração, um coração insensato. Nós olhamos para trás e queremos que as coisas do passado sempre voltem, porque as coisas do passado sempre vão ser melhores, e nós sempre trazemos o passado, e nós olhamos para essa sabedoria toda, como se isso fosse trazer a nós conforto, riquezas, poderes e glórias. Salomão diz: cuidado, cuidado, a sabedoria é preciosa para conduzir a sua vida, a sabedoria é preciosa para que você não guarde a ira no seu coração, a sabedoria é preciosa para que você então, como quem vai ter vida por meio dela, não vai viver do passado, mas vai viver do presente, vai fazer aquilo que o Senhor quer que faça hoje, agora, no momento, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Salomão continua então, na quarta lição. Cuidado com as suas queixas, com aquilo que Deus faz. Verso 13, leia comigo, o texto diz: atenta. Atenta para as obras de Deus. Observe as obras de Deus e saibam de uma coisa: aquilo que Deus fez e a maneira com que Ele fez é do jeito dele e ninguém pode mudar. Vamos ler mais? Vamos avançar um pouquinho nesse texto? Verso 14, leiam comigo, o texto diz: no dia da prosperidade,
Salomão, no livro de Eclesiastes, ele tem uma preocupação em mostrar para nós que muitos dos atos de Deus estão ocultos a nós. Ocultos. Deus não revelou. Se a gente olhar nas Escrituras, se a gente olhar nas cartas, se a gente olhar também nos Evangelhos, nós vamos perceber isso. Mas Salomão, ele traz essa mensagem, por isso ele repete isso algumas vezes neste livro. Nós já falamos, por exemplo, no capítulo 3, no verso 11, você pode acompanhar comigo, volta a sua Bíblia aí, uma folhinha, lá no capítulo 3, no verso 11, o texto diz assim, olha: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa o quê? Descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Presta atenção nisso. Deus coloca uma eternidade no coração do homem. Deus diz assim, olha, eu estou colocando aqui, mas eu não deixo você saber. Não deixo você saber. Nós temos um problema quando queremos descobrir os desígnios de Deus. E Salomão, ele é precioso quando ele trata desse assunto. No verso 14, ainda do capítulo 3, ele diz assim, olha, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Preste atenção nisso. A quarta lição desse texto é que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pensa sobre Deus, sobre os feitos de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a criação de Deus e sobre as determinações de Deus. Ele chega nesse momento e diz assim, quem pode endireitar aquilo que ele torceu? Quem pode tirar o homem da condenação que o Deus Todo-Poderoso condenou? Quem pode condenar o homem que o nosso Deus salvou? Por mais que a nossa sociedade e o homem discuta esse assunto, por mais que o homem não consiga compreender um Deus que elegeu o homem antes da fundação do mundo, por mais que o ser humano seja incapaz de aceitar que Deus escolheu o seu povo para a salvação, de uma humanidade que estava caída, perversa, morta nos seus delitos e pecados, e as pessoas, muitas delas não conseguem compreender que Deus não escolheu todos para a salvação, mas escolheu alguns pela morte de seu filho Jesus para a salvação, e os outros ele condenou. Quem pode mudar isso? Quem pode dizer que Deus fez errado? E quem pode questionar por que Deus fez assim? Lá no capítulo 11, ele torna a reforçar. Capítulo 11, no verso 5. Passa a sua Bíblia aí. Capítulo 11, no verso 5, diz assim, olha. Vamos ler comigo? Você está aí com a Bíblia aberta aí? Vamos lá? O texto diz, assim como tu não sabes. Assim também. Olha que interessante. Ele reforça que nós não sabemos e nós não podemos saber. Cuidado. Só que se você olhar o verso 14, o verso 14 diz assim, olha, tem dias que Deus dá prosperidade para a gente. Tem dias que nós gozamos da fartura, tem dias que nós gozamos de coisas boas, tem dias que nós gozamos de alegria, tem dia que nós passamos momentos fartos, mas tem dia que a dificuldade vem. Tem dia que você está com boa saúde, mas tem dia que você está enfermo. Tem dia que a continha está no azul, você comprou até um picolé no final do mês. Saiu com as crianças, tomou um sorvete na praça. Continha no azulzinho, já pensou? Final do mês? Dá para rir até o cano da orelha? É assim? Brasileiro anda mais ou menos assim. Mas tem dia que o mês acabou, irmãos, e a conta está no vermelho. Nem por isso Deus deixou de ser justo. Nem por isso Deus deixou de ser Deus. Nem por isso Deus deixou de estar no controle das coisas. Por isso ele vai dizer, olha, considera que Deus fez tanto este como aquele. Para quê? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Cuidados que nós precisamos que ter, irmãos, e nós, irmãos, como seres humanos, nós carregamos a síndrome do Éden. A síndrome de Deus, de querer ser Deus, de querer governar, de querer dar a direção que só o Senhor pode dar. Salomão então vai dizer assim, cuidado.
Nós temos um Deus, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus, Ele está com você no dia da dificuldade, e aí Paulo vai dizer o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer. Quais são as situações, irmãos? É fartura e escassez. Ele aprendeu quando ele estava doente, quando ele estava saudável. Ele aprendeu quando ele estava sendo apedrejado e quando ele estava plantando igrejas. Ele aprendeu em toda a sua trajetória. Ele aprendeu a viver contente, feliz. Ele olhou para a vida e ele considerou que o Senhor tem os seus dias determinados. Ele considerou que há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E Paulo, então, serviu ao Senhor em toda e qualquer circunstância que ele viveu. Então, cuidado, seja paciente, cuidado com a ira, cuidado com o passado. Não deixe que o passado se torne um monstro para o seu presente. Cuidado com a sabedoria, use a sabedoria para aquilo que é vida, para que ela te dê vida. Não deixe que a sabedoria te leve para coisas que possam trazer a você a morte, mas também cuidado com o que você pensa sobre as obras de Deus. Cuidado com o que você pensa sobre os feitos de Deus. Vamos ser cautelosos, mas ele não para por aqui. Quinta lição, verso 15. O texto vai dizer o seguinte, leia comigo o verso 15, todos juntos. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Preste atenção. Tem uma balança que a gente faz que ela é enganosa. Cuidado com a balança enganosa. Nós medimos as coisas à nossa maneira e nós não medimos as coisas aos olhos de Deus. Quem nunca viu um ímpio perverso nadando em prosperidade e disse assim: ah lá, está vendo? Olha lá, o cara é perverso. Olha lá, cheio de dinheiro. Aí o cara vem e te vende uma ideia de dinheiro. Nossos jovens, adolescentes, principalmente de periferia, são atraídos por uma conquista do dinheiro fácil, através do tráfico de drogas, por exemplo. E nós olhamos para homens perversos no mundo. Você olha para juízes, políticos e tantos outros que vivem, irmãos, 90 anos, 100 anos, com a corrupção do dinheiro público, com o dinheiro do tráfico, com a corrupção do próprio cidadão que vive em corrupção. E nós então às vezes olhamos e Salomão vai dizer assim: cuidado, cuidado, porque às vezes você olha um justo que nasceu e viveu poucos dias, ou viveu poucos anos e morreu na sua juventude. E às vezes morreu de câncer. Às vezes morreu atropelado. Na minha família, nós perdemos 2 pessoas assassinadas em trabalho. Um cunhado que era policial e um tio num assalto. 2 pessoas assassinadas, 2 servos de Deus. Meu cunhado, no dia do velório dele, no dia do sepultamento dele, o cemitério tinha tanta gente, irmãos, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Ele era policial, ele ajudava muita gente, que a gente não sabia de onde vinha tanta gente. E a gente foi descobrir as coisas que ele fazia, as pessoas que ele ajudava, como cristão. Pessoas que ele passava de viatura e ajudava e levava alguma coisa e auxiliava de alguma maneira, ou quando estava paisano, pegava, levava no seu carro, levava para fazer hemodiálise, levava ao hospital, levava para fazer isso, levava para fazer aquilo, morreu aos 33 anos, servo de Deus. Pense comigo. Salomão está dizendo assim: olha, eu vi nos dias da minha vida, eu vi justos que perecem na sua justiça, e eu vi perversos que prolongam os seus dias. Mas nós precisamos considerar que o justo, quando ele morre para quê? Para a vida eterna. E o perverso, quando morre, é para a morte eterna. Nós precisamos considerar que aqui nesta terra nós temos uma passagem. Mas, irmãos, vamos ser claros, né? Nós não queremos morrer.
nós não queremos passar dificuldade, nós questionamos a Deus em todas as coisas. Ah, por que ficou doente? Ah, por que aquela criança aconteceu isso? Ah, por que aconteceu isso com aquela cidade? Ah, por que aconteceu isso ou aquilo? Ah, que Deus é esse? Ah, onde Deus está? Ah, cadê esse Deus? Ah, esse Deus não presta não, esse Deus não existe não, e por isso muitas pessoas estão virando ateus, porque não conseguem considerar que Deus tem as suas obras, os seus feitos, e nós não podemos distingui-las. Mas o justo nunca fica desamparado e nunca ficará. E mesmo no dia da sua morte, ele experimenta a vida eterna, a vida que ele recebeu em Cristo Jesus. Mas o perverso pode viver 200 anos, o dia que ele morrer, ele vai para o inferno. Ele vai perecer com Satanás e seus anjos, no lago de fogo eterno. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos olhar a vida e calma, muita calma. Cuidado com o julgamento que fazemos de Deus, quando olhamos para a vida debaixo do sol e queremos fazer o nosso juízo. A nossa balança é enganosa. Então cuidado com a sua balança. Cuidado com a medida que você coloca, porque a nossa balança é enganosa. Quando nós olhamos a vida apenas debaixo do sol, nós não conseguimos considerar que há uma vida eterna. E na vida eterna, o justo recebe o galardão e o ímpio o castigo eterno. E todas estas coisas foram determinadas por Deus e ninguém pode mudar. Mas observe a 6ª lição desse texto, onde ele vai dizer no verso 16... até o verso 20, eu vou ler, você acompanhe comigo, o texto diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso, sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Esse texto, muitas pessoas têm pregado esse texto, e você vai achar isso nas redes sociais, não de linhas reformadas, é claro, mas pessoas dizendo assim: olha, vamos ser ameno, não vamos ser nem muito justo, e nem muito injusto, vamos achar um equilíbrio entre a justiça e a injustiça. Irmão, isso é antibíblico, é herético e foge dos padrões que o Senhor nos chamou para viver. Quando Salomão, ele diz assim: olha, cuidado, não seja demasiadamente justo, ele está dizendo a respeito do farisaísmo. Ele está dizendo de uma justiça que você não pode carregar. Ele está dizendo de uma justiça que você quer apenas do outro. Aonde o próprio Jesus, quando ele encontra com os fariseus, ele disse: olha, vocês colocam fardos pesados demais sobre os outros. Fardos que eles não podem carregar. E que vocês mesmos não carregam. É isso que Salomão está dizendo aqui. Cuidado com o que você põe sobre os ombros do outro. Cuidado com a justiça que você quer do outro. Quando ele vai dizer para que a gente não seja demasiadamente sábio, ele vai falar de orgulho. E Salomão, ele está aqui o tempo todo. Nós já caminhamos 6 capítulos com Salomão, trazendo esses ensinamentos para nós. Ele vai dizer: cuidado com o orgulho. Cuidado para você não bater no peito. Lembra dos diplomas na parede? Aqueles que você vai levar para o túmulo com você? Ah, é verdade, não vai levar não, né? Porque no túmulo não tem diploma. Não é assim? Salomão está dizendo assim: cuidado com uma sabedoria que você tem somente para engrandecer e trazer orgulho para você. Cuidado com a demasia daquilo que você está fazendo para mostrar aos outros, para que os outros apenas olhem para você e digam: olha, o fulano é muito sábio. Jesus disse assim: olha, os fariseus, eles já receberam a recompensa, porque não é o que eles queriam? Eles queriam ser vistos pelos homens. E Jesus disse assim: aquilo que eles queriam, eles já receberam. Cuidado. Nós continuamos aqui com uma balança enganosa. Nós continuamos aqui, só que agora tratando não mais daquilo que nós vemos com respeito ao perverso e ao íntegro como injustiça, mas agora nós vamos olhar aqui uma questão de status, de poder. Cuidado com o status e o poder.
Cuidado com aquilo que você busca para mostrar para os outros. Seja cauteloso. Cuidado, porque ele vai dizer aqui, olha, que a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Salomão está sempre dizendo que a sabedoria é muito bom. Salomão está dizendo que nós deveríamos olhar para uma coisa e também para outra, e nós deveríamos sim contrabalancear aquilo que é justo, e que possamos ser verdadeiramente justos, e não demasiadamente justos. Nós precisamos ser justos, irmãos? Sim ou não? Precisamos. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos e também precisamos de sabedoria. Uma sabedoria que, ele já disse lá em cima, que nos dá vida. Sabedoria que dá vida ao seu possuidor. Mas ele condena aquele que busca algo que é para orgulho, para poder, para exercer sobre as pessoas o domínio. Ele diz assim, cuidado. Cuidado com o poder. Cuidado com a ganância. Cuidado com a arrogância. Cuidado com aquilo que os homens têm oferecido para você. Cuidado com as glórias. Irmãos, quanto mais alto se sobe, maior é a queda. O homem de Deus foi chamado para estar de joelhos. O homem de Deus foi chamado para estar com a boca no pó. O homem de Deus não foi chamado para ser orgulhoso ou arrogante. Salomão está dizendo assim, cuidado. Se você olha para o mundo, se você olha para a vida, e você não consegue compreender por que o perverso vive, e por que o justo morre cedo, é porque muitas vezes nós buscamos glórias que não nos são devidas. Muitas vezes nós preferimos viver na perversidade, porque ele vai dizer no verso 17, olha, não sejas demasiadamente o quê? Perverso. Cuidado com a perversidade, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Não sejam loucos, não sejam perversos. Cuidado. Cuidado com aquilo que o mundo tem oferecido e que tem enchido os olhos. Cuidado com aquilo que os coaches têm apresentado, para que você então possa viver com farturas. Cuidado com as propostas de Satanás, que enche os olhos, mas que depois te amarram e te lançam no lago de fogo. Cuidado. Mas Salomão, ele continua então na 7ª lição dizendo o seguinte, verso 21 e verso 22, vamos ler comigo, o texto diz, não apliques o coração, pois tu sabes. Ô irmão, se você ri, não é comigo. Mas esse texto é verdade, mas né? Quem nunca falou mal de ninguém? Quem nunca falou mal do outro? Salomão não perguntou, não. Salomão afirmou. Salomão falou assim, tu sabes. Você sabe que muitas vezes, olha que interessante que ele diz aqui, tu sabes que muitas vezes você falou mal de alguém. Muitas vezes você falou mal do seu irmão, do seu vizinho, do seu parente, da sua família, do seu pai, da sua mulher, do seu filho, do seu irmão. Muitas vezes. A 7ª lição aqui, irmãos, cuidado com a fofoca. Cuidado com a palavra maldita. Cuidado com o que você diz e diz do outro. E deixa eu te contar um negócio. Ele traz aqui para você como que você vai ter esse cuidado. Não fique espizinhando, não. Você sabe por que o fofoqueiro é fofoqueiro? Você sabe? Por que o fofoqueiro é fofoqueiro? Porque ele tem quem dá ouvido. Ele tem quem o escute. O fofoqueiro é aquele que tem alguém para sentar do seu lado e ouvir as suas fofocas.
Salomão, ele está falando para a gente assim, ó, cuidado quando você vê alguém conversando, e você quer chegar, e você quer ouvir, e você quer saber, cuidado. Sabe por quê? Porque pode ser que você pegue alguém fofocando, amaldiçoando você. Cuidado, porque você pode chegar lá e a conversa seja você. Quem nunca chegou numa rodinha, a pessoa brincou assim, ih, silêncio, o assunto chegou. Você nunca fez essa brincadeira, não? O assunto chegou. Quantas vezes essa brincadeira foi verdade? Quantas vezes você estava falando de alguém que ao chegar você disse, silêncio, o assunto chegou. E era verdade, o assunto tinha chegado mesmo. Mas esse texto ele mostra algo tão precioso. Aquele que presta a dar ouvidos ou a buscar a fofoca, ele sempre vai falar do outro. Alguém que tem anseio por ouvir a fofoca do outro, tem anseio por levar a fofoca para frente. Isso tem destruído vidas, isso tem destruído famílias, isso tem destruído a igreja. Salomão está chamando a atenção da gente. Cuidado para você não ficar, buscando. Cuidado para você não ficar, hein? Oi? O que é? O que foi? Hã? Oi? O que você está falando? Hein? Deixa eu saber também. Cuidado. Cuidado com isso. Nós brasileiros fazemos essa busca, talvez o mundo, porque eu nunca fui lá fora, não sei como é que funciona, mas aqui nós temos um negócio chamado rede social, que é o entrar na intimidade das pessoas. Nós entramos nas redes sociais para ver o que as pessoas estão fazendo. E as pessoas estão nas redes sociais para mostrar o que elas estão fazendo. Vou pegar esse texto e trazer para a realidade das nossas redes sociais. Quem não entrou na rede social do outro e se sentiu mal por ver alguma coisa na rede social do outro? E depois saiu assim, tá vendo? Fulano postou não sei o que na rede social. Tá vendo o que aconteceu não sei o que lá na rede social do fulano. Não sei o que lá, você viu o que aconteceu na rede social do fulano? Aí, Salomão está assim, para de ficar indo na rede social do fulano. Para de ficar futucando a vida do fulano. Para de ficar indo nos stories do fulano. Para de ficar vigiando a vida do irmão. E você, irmão, para de ficar postando stories. Se ele não é para agradar o Senhor. Se ele não é para beneficiar o reino. Se ele não tem uma mensagem de ânimo para ninguém. Se ele não tem uma transmissão de vida para aqueles que veem. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas unicamente a que seja boa para edificação. Parece que palavra torpe é só palavras que nós falamos. Palavra torpe é tudo aquilo que nós manifestamos, seja nas redes sociais, seja no nosso vestir, seja no nosso falar, no nosso comportamento. Mas nós vamos para as redes sociais e nós olhamos o stories do fulano. E você às vezes se desagrada do stories do fulano. Quem mandou você ir lá ver? Quem foi que falou para você ficar vigiando a vida do fulano? E aí depois você sai de lá e você começa a falar do fulano. E o fulano vai entrar na sua rede social e vai ver o seu stories e ele vai começar a falar mal de você. Cuidado, cautela, irmãos. Irmãos, dá para vencer isso ou não dá? Sim ou não, irmãos? Irmão, dá para vencer. É coisa simples. Sai dos stories, sai da rede social. Para de postar a sua vida, para de postar o que você come, para de postar onde você vai, o que você viaja, para de postar a roupa que você veste, para de postar os negócios que você faz. Você levanta de manhã e posta uma foto no story, você vai na hora do almoço, posta uma foto no story, você vai no... Para com isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salomão está mandando a gente tomar cuidado, muita cautela, muita cautela. Caminhando para o final. Ele começa então agora a concluir. Verso 23 ao verso 19, ele vai fazer algumas conclusões. E ele começa dizendo a respeito de uma sabedoria que ele buscou compreender, partindo da sua própria sabedoria. Então, olhe comigo o texto, verso 23 diz assim, olha, tudo isso eu experimentei pela sabedoria. Então, observe que Salomão é um homem sábio. Salomão é o homem mais sábio do mundo, não houve ninguém antes dele, não haverá nenhum depois dele, não houve até aqui, não haverá futuramente.
A sabedoria que ele tem foi a sabedoria máxima que Deus deu ao homem. Mas ele ainda assim, com esta sabedoria, ele começa a investigar uma sabedoria maior. Ele começa a procurar uma sabedoria maior. E ele disse, tornei-me sábio, mas a sabedoria estava aonde? Longe de mim. Ele está buscando uma sabedoria que ele não pode alcançar. Que Deus falou assim, eu vou te dar um limite aqui, moço. Presta atenção. Você não vai saber todas as coisas, não. Você está querendo saber demais. E ele começa a dizer que então nesta busca com a sua própria sabedoria, ele encontra uma coisa só. Ele vai encontrar aqui que aquilo que ele procurou, a sabedoria, o juízo de tudo, foi conhecer que a perversidade é a insensatez e a insensatez é a loucura. Foi a única coisa que ele achou. Ele começou a olhar a humanidade partindo da sua sabedoria, em busca de mais sabedoria, e ele começa a ver um mundo mergulhado na insensatez. Ele começa a ver um homem aonde ele vai dizer que ele experimenta tudo isso, e ele vai dizer, eu só achei isso. Insensatez e loucura, perversidade. Por isso que Salomão está dizendo assim, olha, cuidado para você não irar e deixar a ira morar no seu coração, cuidado para a ira não fazer morada na sua vida e você morrer como insensato, cuidado para você não ficar preso no passado, cuidado para você não fazer da sabedoria algo ruim, porque a sabedoria é ótima e ela pode dar vida para você, cuidado para que você não queira descobrir os desígnios de Deus, ou questionar os feitos de Deus, cuidado com a balança enganosa, para que você não seja, então, nem demasiadamente justo, fariseu, e para que você não tenha orgulho também daquilo que você tem, daquilo que você busca, ou da sua própria sabedoria. Cuidado com as coisas que você fala, e vê aquilo que você ouve, e fala dos outros. Porque na busca da sabedoria, com a minha sabedoria, eu encontrei insensatez, eu encontrei loucura, eu encontrei uma perversidade tamanha que não se pode achar outra igual. E ele então vai dizer algo que fez muito parte da vida dele no verso 26, ainda nas suas conclusões. Ele diz assim, achei coisa mais amarga do que a morte. Irmãos, e aqui Salomão chega num ponto da sua história, aonde ele é franco diante de Deus. Porque Salomão, com toda a sua sabedoria, ele se deixou envolver por mulheres, princesas, a ponto de ter 1000 delas. E esse homem deixou que essas mulheres tomassem o seu coração. E esse homem deixou que essas mulheres o fizessem pecar contra o Senhor, adorando outros deuses. Salomão vai dizer assim, olha, essa é a verdadeira morte. Quando você é pego por um laço. E quando ele vai falar das mulheres, irmãos, e nós lemos esse texto, Salomão não é contra as mulheres. Salomão, ele não está dizendo que a mulher é uma coisa ruim. Ele está dizendo que o homem precisa considerar que uma mulher perversa é pior do que a morte. Então ele vai dizer no verso 26, achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujo mão são grilhões. Aí ele vai dizer, quem for bom diante de Deus vai fazer o quê, irmãos? Tchau. Aqui não. Aqui não. Fuja da perversidade, fuja da idolatria, fuja daquilo que não é do Senhor. Mas aquele que não é de Deus, o pecador, virá a ser o seu prisioneiro. Olha que interessante. Salomão, ele se viu, de alguma maneira, aprisionado. Aprisionado. Mas nós vamos chegar no final deste livro, e nós vamos perceber que Salomão, ele se arrepende. No final desse livro, você vai ver um rei, que por mais que tenha deixado a idolatria tomar conta da sua vida, por causa das princesas, das mulheres, que ele tomou por mulher, ele se arrepende diante do Senhor, e aqui está uma de suas confissões. Essa é uma de suas confissões, onde ele reconhece
E Salomão, então, ele finaliza dizendo o seguinte, verso 27 e 28. Eis que o achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Aí ele diz algo aqui que eu vou explicar para vocês. Entre 1000 homens achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei sequer uma. Parece que Salomão está dizendo assim, mulher não presta. Só homem que presta. Se você passar o seu olho rapidamente, você vai tirar uma conclusão errada deste texto. Salomão, ele ama tanto as mulheres, é tanto que ele casou com 1000. Ele valoriza tanto que ele casou com 1000. Mas ele escreve um livro, Cantares, para relatar a relação, o relacionamento de homem e mulher. Mas esse ponto, e agora eu vou abrir um parêntese e peço aos irmãos que tenham zelo com o que eu vou dizer, porque agora eu vou emitir uma opinião, algo que o Senhor tem falado comigo nesse texto, e nesse verso 28, pelo menos, porque nenhum comentarista, nenhuma pessoa no passado, não encontrei um que se atrevesse a dizer o que eu vou dizer, por isso eu vou dizer com muito temor, e pode ser que eu esteja errado, tá? Mas quando eu olho para o verso 28, aonde ele diz, entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O meu coração me faz pensar, e ninguém se atreveu na história a dizer isso, tá, irmãos? Não achei quem dissesse, então pode ser que eu esteja errado, mas nós vamos considerar isso diante do Senhor, diante do Espírito Santo de Deus, que nos conduz por meio da sua palavra e da iluminação do Espírito Santo. Mas o sentimento que eu tenho é que Salomão olhou para Davi, seu pai, um homem segundo o coração de Deus, que prefigurava Cristo. Porque ele diz assim, olha, achei um, e só há um homem sobre a terra, só há um homem que pisou na terra, só há um homem que nós podemos considerar. Quem é esse homem, irmãos? É Jesus. Jesus é o único homem que nós podemos considerar. Não há outro homem. Não há homem sequer. Salomão, ele diz aqui no verso 20, ele traz o verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salomão não fazia ideia de quem era Paulo. E Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 3, no verso 10, ele vai dizer assim, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há, não existe. E Salomão, então, ele vai dizer assim, olha, eu encontrei um homem. Eu vi um. Davi é a figura de Cristo. Jesus é o filho de Davi. Por mais pecador que tenha sido, adúltero, assassino, foi um homem que o Senhor escolheu, e da sua linhagem veio Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Ou seja, o que Salomão está dizendo não é contra as mulheres. O que Salomão está dizendo é que na terra, tirando Jesus, não sobrou ninguém, irmão. Não sobrou ninguém, nem homem e nem mulher. Não sobrou ninguém. Dá para considerar comigo isso? Dá para a gente caminhar nessa ideia? O Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Por mais que ninguém tenha tido coragem de afirmar. Quem é esse homem? Que homem é esse que ele viu? Que homem é esse que ele considera sendo o único? Não pode ser outro, a não ser Jesus Cristo. Não pode ser outro, a não ser aquele que nos lava de todo pecado, toda maldade, toda impiedade. Não pode ser outro, a não ser o nosso Redentor, porque ele finaliza dizendo, eis que tão somente, verso 29, achei que Deus fez o homem reto. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança.
Deus não criou o homem para a perdição. Deus criou o homem santo, limpo, justo, para um relacionamento firme e fiel com Ele. Mas o homem se meteu em muitas astúcias, ciladas, e o homem caiu. E quem pode livrar esse homem senão Jesus? Quem pode restaurar esse homem senão Jesus? Quem pode mudar a nossa história senão Jesus? Precisamos considerar a morte de Jesus. Precisamos considerar que Ele é o servo que sofreu por nós, o servo sofredor, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Para que nós então possamos olhar para as coisas que não são agradáveis aos olhos e dizer, olha, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor ter uma vida íntegra, ter uma boa fama, é melhor ter uma boa reputação, do que até mesmo ser um rei. É melhor o dia da mágoa, da tristeza, porque nele eu considero, eu aprendo, eu cresço e eu desenvolvo. É muito melhor, porque foi no dia da morte de Jesus Cristo que nós recebemos vida. Se não considerarmos a morte como sendo algo precioso para nós, nós não temos condições de receber vida. E outra coisa, você só pode desfrutar do que tem lá do outro lado, se você morrer, meu filho. Ou então, se Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória, te arrebatar. Considere. Nem tudo que é melhor é bom aos olhos. E tem muitas coisas que nós temos que ter cautela. Tome cuidado. Jesus Cristo, Ele já veio. Ele já morreu. Ele ressuscitou. Está à destra de Deus o Pai. Breve vai voltar para nos buscar. Para buscar o justo. Para buscar aquele que considera que a morte é melhor. Para que você possa hoje mortificar a carne. Para que você possa hoje pegar a sua cruz. Para que você possa hoje considerar que a ira não pode fazer morada no seu coração. Porque o seu coração é o lugar do Espírito Santo. E o sol não se põe sobre a sua ira. Você considera que a sabedoria é para te dar vida e não para te dar riquezas. Você considera que tudo que Deus fez, fez perfeito e vai cumprir conforme Ele determinou. Você para de olhar para a sociedade, para o homem perverso e mau e questionar por que ele não morre antes do bom e do justo. Você para de ser orgulhoso com seus conhecimentos e com seus diplomas. Para de ser fariseu, querendo que a justiça que você não pode suportar caia sobre o outro. Você compreendendo que é um pecador, como João diz, aquele que disser que não tem pecado, é um mentiroso. E você considera que é um pecador. E você então para de correr atrás das conversas malignas, das fofocas, dos enganos. Você começa a compreender que a sabedoria só serve se for para a glória de Deus. Porque tudo que o homem puder buscar com a sabedoria só vai encontrar loucura e insensatez. É por causa de Jesus Cristo que você consegue vencer a idolatria da mulher perversa e do homem perverso e não se deixar dominar por eles. Porque Cristo morreu por nós. E Ele nos arrebata. Ele é o único Senhor, o único Salvador. Não houve ninguém como Ele e não haverá. Coloque sua vida diante do Senhor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Considera aquilo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Considera aquilo que você precisa melhorar nesta noite.
Pondere em seu coração e peça ao Senhor que Ele traga luz. Porque Cristo já morreu para que eu e você pudéssemos ser livres de todas essas coisas. Toda a impiedade que nos cerca. E o Senhor pode trazer a você crescimento, desenvolvimento, para que você cresça diante das crises e seja cauteloso diante de tantas circunstâncias e situações que são postas diante de nós, no dia a dia da nossa vida e da nossa caminhada. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor chamou este homem, Salomão. Um homem que o Senhor permitiu viver todas as coisas possíveis debaixo do sol. Mas também um homem que o Senhor ensinou a considerar o seu poder e a temer o Senhor. E que como Salomão temeu ao Senhor, possamos temê-lo nessa noite. Possamos saber que o Senhor tem os seus desígnios. Possamos saber que o Senhor tem os seus planos. E o Senhor cumprirá todos eles. O perverso, para o dia da impiedade, da justiça do Senhor, da ira do Senhor, sendo consumidos na sua perversidade. E o justo, para o dia da glorificação. O dia da glória eterna. O dia em que o Senhor virá sobre os céus com poder e grande glória, ajuntará o seu povo, reunirá o seu povo para toda a eternidade. Que o nosso coração esteja descansado no Senhor. E cada detalhe deste livro, deste texto, de tudo que aprendemos aqui, Senhor, possa fazer morada em nosso coração. E que possamos crescer na graça e no conhecimento dia após dia, considerando Jesus Cristo o único Senhor, o único Salvador, o único Redentor das nossas almas. Nós te oramos, agradecidos, que o Senhor nos dê uma semana poderosa, que o Senhor nos dê uma semana preciosa. Depois de um dia precioso como este, possamos viver o extraordinário do Senhor, à medida que o Senhor nos concede a viver cada dia, dia após dia, sendo cada dia vivido da melhor maneira para o Senhor e para louvor da sua glória. Em nome do Senhor Jesus, conduza a sua igreja, que sejamos, ó Deus, cumpridores da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, receba a bênção.